Olá, nono ano, aula de física de hoje, dia 3/9. Nós vamos estudar ampliando forças, que são exatamente as máquinas simples que a humanidade desenvolveu durante a história, para facilitar a vida deles no trabalho, né? Para que eles pudessem aplicar uma força menor ao exercer um trabalho que precisasse utilizar pesos, né? Onde a primeira máquina simples, que também é bem simples, é o plano inclinado. O que é esse plano inclinado? Na página 208 de vocês, ó, nós temos a ilustração. Imagine só, nós temos um caminhão de brinquedo, ou fosse o caminhão normal mesmo, para elevarmos para um local acima do chão, ok? Né? Aí nós temos dois tipos. Primeiro, subir ele verticalmente para poder colocar aqui em cima. E segundo, ter um plano inclinado e puxar esse mesmo objeto, né? Então, qual dos dois você vai ter que aplicar uma força menor, né? Então, se você quer subir ele vertical, né? Se o peso dele aqui, um exemplo, né? O peso desse objeto é 10 newton, né? Para você poder subir ele, tem que ser uma força maior do que 10 newton. Subir para poder colocar aqui em cima. Mas se for num plano inclinado, você não vai precisar aplicar uma força maior do que 10 newton, ok? Então essa força aqui ela vai ser menor do que subir verticalmente, né? Então o plano inclinado facilitou a vida do povo, né, em relação ao transporte de algo. Ok? Então, plano inclinado, você vai aplicar uma força menor do que como se estivesse elevando um objeto verticalmente. Ok? Segundo caso, pessoal, é a alavanca, né? O que é a alavanca, né? Isso daqui ele é aplicado diariamente nas nossas vidas. A alavanca, exemplo de alavanca no dia a dia, né? Ao você querer retirar o prego de uma parede ou de um móvel, né? Quando você utiliza um martelo, puxamos aqui o martelo, engancha aqui no prego e você vai puxar. Se você tentar em casa, quanto mais você coloca a força mais perto do ferro, vai ficar mais difícil. Você tem que aplicar uma força maior. Quanto mais longe, quanto mais você pega mais na ponta aqui do martelo, você vai ter que aplicar uma força menor. Facilita o trabalho de vocês. Vocês podem, com a ajuda dos pais de vocês, se os pais de vocês tiverem, vocês tentarem fazer isso. Quanto mais longe, facilita para você arrancar o prego, né? Outro exemplo do nosso dia a dia é a tesoura, né? Também é um tipo de alavanca, ok? Onde aqui nós vamos aplicar uma fórmula, pessoal, em relação a essa força aplicada. Nós temos aqui um bastão, ok? Uma madeira. Nós temos aqui um ponto de apoio para ficar elevado esse bastão e queremos levantar esse objeto, né? Esse objeto eu botei aqui ele valendo como 500 newton. O seu peso vale 500 newton, ok? Então, como utilizar uma alavanca para facilitar a vida de vocês, né? Toda alavanca, né, vai ter que ter um ponto de apoio, onde esse ponto de apoio separa o BP, que é o braço potente, né, que é a distância do ponto de apoio até a força que vai ser aplicada nesse bastão para poder levantar esse objeto, onde o FP é a força potente, né? Então nós vamos aplicar uma força potente aqui. Nós temos o braço de apoio, que é a distância até o ponto de apoio. A distância do ponto de apoio até o objeto é o braço resistente, é o que vai resistir para levantar esse objeto. E nós temos aqui, né, a força resistente. A força resistente, ó, ela é para baixo, ok? Onde a força resistente, o que é que é o peso desse objeto? Ele está resistindo para que você não consiga levantar ele. Então é a força resistente, então que é o peso do objeto, né? Então qual deve ser a força
aplicada, dependendo também de qual o tamanho desse braço. Quanto maior o braço, menor vai ser a força que você vai precisar aplicar. Quanto menor o braço, maior vai ser a força que você deve aplicar. Então esse ponto de apoio mais próximo do objeto vai facilitar a sua vida, ok? Onde como calcular um dos quatro, né? Que pode dar pode dar 3 para você descobrir o quarto, pode dar esses 3 para descobrir a força potente. Então é uma equação do primeiro grau. Então sempre, ó, a força potente vezes o braço potente é igual a força resistente vezes o braço resistente. Então essa é a fórmula que nós vamos aplicar nesse exemplo aqui, ó. Considerando o peso do objeto de 500 N, nós temos aqui o objeto 500 N. O braço de resistência, ó, BR. Então o BR aqui ele tem 0,2 metros. Então o BR aqui ele tem 0,2 metros, ok? E braço de potência de 1 metro. Braço de potência 1 metro, ok? Então nós temos a força resistente, ó. A força resistente, como eu falei, ó, é o peso do objeto. Então se o peso é 500 N, a força resistente são 500 N, ok? De comprimento. Então qual deve ser a força potente? Qual deve ser a força potente aplicada para levantar o objeto, né? Então nós temos, ó, os 3 valores. Para descobrir o terceiro, nós vamos aplicar a fórmula: força potente vezes o braço potente é igual a força resistente vezes o braço resistente, ok? Então a força potente é o que a gente quer descobrir. Então vou repetir ele, ó: força potente vezes o braço potente, 1 metro, é igual a força resistente, 500, vezes o braço resistente, 0,2. Então, força resistente vezes 1, né? Qualquer coisa vezes 1 é igual a ele mesmo. Força potente igual. Se aqui fosse algum outro número, né? Fosse 2, 3, né? Esse valor ele teria que passar dividindo, como se fosse uma equação normal de primeiro grau. E agora é só multiplicar. 500 vezes 0,2 multiplicando vai dar 100 Newton, ok? Então, o que isso quer dizer, né, pessoal? Porque se não tivesse esse braço, para você poder levantar esse objeto que pesa 500 Newton, se você fosse aplicar a força aqui, né, para ele subir, você teria que aplicar uma força maior do que 500 Newton para poder superar esse peso. Mas só que com a alavanca, olha só a diferença de força. Com a alavanca você precisou aplicar apenas 100 Newton. E se aumentar aqui o braço potente, esse valor vai cada vez diminuindo, ok? Um exemplo que a gente pode ver isso, pessoal, é um exemplo que vocês podem imaginar, pessoal, é aquele brinquedo, a gangorra, onde cada criança fica de um lado e do outro e fica subindo e descendo, ok? Então isso dali facilita para levantar o objeto. Por isso que as crianças elas conseguem se movimentar, mesmo se ela fosse pegar a própria criança nos braços, né? É mais pesado do que brincando na gangorra. E o terceiro são as roldanas, terceira máquina simples, as roldanas, onde a roldana vai ter 2 tipos, a fixa e a móvel, ok? Na roldana fixa, a força que vai ter que ser aplicada, ela não muda. Como assim? Nós temos aqui uma roldana fixa, imagine no teto. Nós temos aqui uma corda segurando um objeto de 50 Newton, ok? Para que esse objeto ele fique elevado, né, ele fique em equilíbrio, a força que você deve aplicar nessa corda, né, para puxar para baixo, para que ela fique paradinha aqui, é igual à força peso desse objeto, é igual a 50 Newton.
Na rodana fixa, a força ela se conserva, é a mesma. Então, na rodana fixa não facilitou em nada em relação a diminuir a força aplicada. O que vai mudar é na rodana móvel. Na rodana móvel, pessoal, a força ela cai pela metade. Como assim? Nós temos aqui um objeto de 50 newton, ok? Aí nós temos a corda aqui presa no teto, sobe, passa por uma fixa, né? E desce a corda, ok? Então, quando você puxa para baixo aqui essa corda, essa rodana ela vai subir, ok? Se você deixa a corda subir, essa rodana ela vai descer, ok? Isso aqui a gente pode ver naquelas máquinas de academia. Tanto tem fixa como também tem móvel, ok? Então, nós temos aqui a móvel. Nós temos essa primeira parte aqui, ó. Se esse peso, né? Se esse objeto tem um peso de 50 newton, né? Esse peso ele vai se dividir nessas cordas. Então, cada um aqui vai ter uma força de 25 newton. Então, 25 newton vai passar por um rodana fixa. E a gente viu que na rodana fixa a força ela permanece. Então, se aqui tem 25 newton nessa corda, ela vai se permanecer. Então, a força resistente aqui, para que você consiga segurar esse objeto, vai ser uma força de 25 newton. Então, só recapitulando. Na móvel, a força ela se divide, ok? Então, isso aqui é 50. Se você tivesse apenas segurando nessa corda aqui, qual deveria ser a força para você conseguir levantar, deixar elevado esse objeto? Seria a força de 25 newton. Passando por uma fixa, né? A força ela não muda, ela permanece. Então, 25 newton é o resultado final, ok? Então, espero que vocês consigam tirar suas dúvidas e que possam fazer atividade de casa. Até a próxima aula. E não concluam a atividade em folha de física do mês passado, porque é esse conteúdo que está lá, ok?